Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã. Olá, graça, paz, misericórdia e amor da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou a Bispa Ana Caroline, você está assistindo ao programa Posso Crer no Amanhã, Família Bendita. Graça e paz, eleitos e eleitas do Senhor, é um prazer muito grande poder, uma vez mais, estar com você, falar das coisas espirituais, aquelas que geram herança para a vida eterna. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Queremos saudar a todos os irmãos que nos acompanham aqui do Rio de Janeiro, do Brasil ou em qualquer outro país do mundo onde esta programação estiver chegando. Estamos através da nosso canal do YouTube, nossa página do Facebook, nossa página da Igreja Oficial www.igrejacristovive.com.br. Estamos em todo o mundo e compreendemos que o Senhor, Ele tem muitos eleitos ao redor do mundo inteiro e Ele quer resgatá-los, Ele quer reconciliá-los com o Pai. Então, para nós é uma grande alegria podermos ser canal do fluir de Deus para a sua vida, podemos gerar esperança ao seu coração através da palavra da graça. Também sempre mando a nossa saudação para os irmãos que nos ouvem na Rádio 93 FM. A nossa programação é transmitida todas as quintas-feiras, às 3 horas da madrugada e às 9h30 da noite. Sejam todos bem-vindos a mais um programa em que nós vamos falar de coisas que vão edificar a sua vida. O tempo inteiro nós somos bombardeados, como meu esposo gosta de falar, com situações, com notícias ruins. São tantas situações que chegam até nós para tirar a nossa paz, para minar as nossas esperanças, para fazer com que nós nos sintamos desanimados diante da vida, diante de tantas circunstâncias difíceis e ruins. Mas toda vez que nós falamos da palavra de Deus, toda vez que nós trazemos à memória aquilo que nos dá esperança, como disse o profeta Jeremias em suas lamentações, eu trago à memória aquilo que me dá esperança, aí sim nós somos renovados, a nossa confiança é renovada e nós nos sentimos aptos para seguirmos em frente, não é? Porque é verdade que ao longo do caminho nós temos algumas pedras que precisam ser retiradas, precisamos mover alguns obstáculos, mas Deus está sempre conosco para que façamos isso e sigamos em frente, olhando para o autor e consumador da nossa fé, o nosso Senhor Jesus Cristo. Que, aliás, diz a palavra dele que ele passou por tantas situações, não é, para que chegasse à cruz, para que manifestasse a obra que estava predestinada para a sua vida desde antes da fundação do mundo, mas ele enfrentou tudo, não é? Ele não desistiu, ele sofreu muito, não é? Mas ele não desistiu, ele consumou. E assim deve ser a nossa vida, não é, amor? Amém, glórias a Deus, meu bem. E esse versículo que Paulo fala, né, quando ele fala a respeito de termos paciência, calma, longanimidade, neste momento da tribulação, ele estava mostrando que a tribulação, ela não pode mudar o nosso humor, ela não pode afetar a nossa fé, ela não pode fazer com que a nossa esperança venha a acabar ou venha a ser frustrada. Quando nós passamos por um momento, que eu costumo dizer, né, um momento de passagem, um momento ruim, um momento difícil,
um momento que vai passar, é temporário, não é permanente. Mas quando o cristão vive esse período de tribulação, isso serve para que ele cresça mais, para que ele se torne uma pessoa mais forte, uma pessoa mais amadurecida espiritualmente. É o momento de ele estar sendo preparado para algo maior, algo superior que Deus quer revelar na sua vida. E faz parte do processo da vida, do crescimento. Nós costumamos dizer que uma joia, uma pedra preciosa, ela só se torna preciosa depois de passar pelo processo de lapidação. E nesse processo de lapidação há muitas perdas, não é mesmo? Ela passa, ela é cortada as suas faces, ela a princípio parece até estar menor, não é mesmo? A pedra, quando ela é bruta, ela tem uma aparência maior. E quando ela começa a ser lapidada, começa a ser cortada, ela vai diminuindo, né? Vai sendo tirado as coisas que não servem, mas se tornando cada vez mais preciosa, valiosa. Assim também é a vida espiritual do cristão. Então, existem duas formas que você pode escolher de passar por esse período de tribulação. É de enxergar com os olhos da fé e ver esse momento como um aprendizado na sua vida, ou então ficar murmurando, se lamuriando, reclamando, se queixando da vida, e as coisas vão continuar do mesmo jeito, nada vai mudar. Então, meu bem, eu penso que tudo isso que acontece na vida do cristão, daqueles que são justos, são fiéis a Deus, o cristão tem que observar como um processo de crescimento na sua vida. E não podemos dar lugar a nenhum outro tipo de sentimento que venha anular a nossa fé. Porque algumas pessoas, e nós passamos a ver isso na vida das pessoas, porque elas chegam até nós comentando situações que elas viveram, e muitas vezes elas chegam sempre com um semblante caído, às vezes com a sua fé abalada, achando que Deus a abandonou, que não é bem assim como a palavra de Deus ensina, mas não é. Tudo aquilo que acontece conosco serve para que nos tornemos mais fortes. E venhamos a crer que Deus jamais abandona o justo. Você nunca vai encontrar uma pessoa vitoriosa sem que ela tenha passado por um momento de luta, de disputa, de competição. Todos os vitoriosos, para chegarem ao título de vitorioso, enfrentaram batalhas. Verdade. Então, se você está vivendo uma batalha, uma tribulação, é porque Deus tem a vitória para a sua vida. Amém. Basta você acreditar nisso e se ver como um cristão vitorioso. E é claro, adotar algumas posturas, não é, de fé, de confiança, Amém. Posturas que demonstrem que você é uma pessoa de fé, que confia em Deus. E vamos voltar então à passagem que nós começamos a comentar no último programa, quando o apóstolo Paulo nos fala a respeito de algumas posturas que nós precisamos ter diante da vida como filhos de Deus. Em Romanos 12, ele diz: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. No programa passado nós falamos a respeito de nos regozijarmos na esperança. O que significa isso? Significa que nós devemos nos alegrar com a esperança que nós temos em Deus. Amém. A esperança não pode morrer em nossos corações. A esperança não pode ficar apagada nas nossas vidas. Pelo contrário, precisa ser renovada diariamente. E junto com a esperança, a alegria também. Amém. Como meu esposo falou, muitas pessoas chegam, às vezes, passando, é claro, é compreensível, totalmente compreensível quando a pessoa está passando por uma situação difícil. A primeira coisa que acontece é a tristeza no semblante, não é? Assim como Neemias, quando estava passando por aquele conflito interno de
saber que a cidade dos seus pais estava assolada, os muros estavam destruídos e ele precisava fazer alguma coisa pela cidade dos seus pais, por Jerusalém. E quando ele chegou diante do rei, a primeira coisa que o rei notou foi o quê? O semblante. Neemias, o que está acontecendo com você? Você está com um semblante triste. Você deve estar com seu coração triste também. O que está acontecendo? Então, aquilo que estava no coração de Neemias acabou se refletindo no semblante dele. E é claro que Deus moveu todas as coisas para que Neemias conseguisse concretizar aquele desejo do seu coração, que era o de restaurar os muros. Então, é compreensível que no momento de dor, não é, isso aconteça, mas não pode ser uma situação permanente. Você não pode ficar todos os dias da sua vida cultivando uma tristeza no seu semblante, como meu esposo falou. Sabe, vem a tristeza, ok, mas é preciso que você tenha uma reação. Não é? Preciso que você reaja e pense, não, eu preciso me alegrar com a esperança de que Deus vai se mover, assim como Deus moveu todas as coisas para que Neemias reconstruísse aqueles muros, e a despeito dos inimigos, Sambalate, Tobias, todos que vieram contra ele, Deus deu a vitória. É verdade. Neemias teve que enfrentar. São as tribulações, né? Neemias enfrentou. É verdade. Teve que bater de frente com aquelas pessoas que diziam que ele não ia conseguir nada, que aquilo era perda de tempo, que ele não ia conseguir reconstruir. Ele se manteve firme na postura dele. Ele se manteve perseverante naquela missão de reconstruir os muros, e essa deve ser a nossa postura. Amém. E tudo acabou bem, ele conseguiu. Então, o apóstolo Paulo nos mostra aqui, regozijai-vos na esperança. Foi o que nós falamos no programa passado, e apenas para nós relembrarmos um pouco, eu quero que você me acompanhe em Provérbios, aqui no capítulo 23, Provérbios 23, 18, diz assim, eu quero começar no 17. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Antes, no temor do Senhor, perseverarás todo dia. E aí ele vem dizendo, porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Veja que tremendo. Quando você se mantém no temor do Senhor. Quando você não fica olhando para os outros, por que aquilo aconteceu com fulano? Ele nem cristão não vai à igreja, por que não acontece comigo? Olha, essa é a pior postura que alguém que se diz cristão pode ter. Invejar os pecadores. Não é? Isso não agrada a Deus. Sabe, você não tem nada a ver com a vida do outro, você não tem nada a ver com a família do outro, a sua família é a sua família, a família do outro é a família do outro. Viva a sua vida, viva a vida da sua família, viva dentro do seu lar, focado na sua família, focado nas pessoas que você ama, e deixe os pecadores. Não tenha inveja. E ele diz, antes no temor do Senhor perseverarás. Então, amor, isso significa que a esperança que não é frustrada e o bom futuro está reservado para aqueles que perseveram no temor do Senhor. Amém. Glórias a Deus. Isso mostra que sobre a vida do justo, sobre a vida daqueles que colocam, a sua vida debaixo ou sobre a palavra de Deus, ela se torna vitoriosa. Amém. É o que Jesus fala também quando ele diz, ele compara a nossa vida como uma casa. Existem casas que são construídas sobre a rocha, que são aquelas que vivem a palavra de Deus, os mandamentos, seguem os conselhos do Pai, mas existem aqueles que constroem a sua vida sobre areia. E diz que há uma diferença muito grande, não porque os ventos sopram diferente, não porque a chuva caia diferente, ou os rios transbordem diferente, não. Da mesma forma que o vento sopra, a chuva cai para um, cai para o outro. Mas a diferença está em como esta casa foi edificada, aonde ela está apoiada. Então, quando você se apoia
numa vida de temor a Deus, numa vida de submissão à palavra do Senhor, quando você é um homem, uma mulher de oração, um homem e uma mulher que priorizam o reino e a justiça, como Jesus ensina, quando você medita na palavra, quando você desenvolve as virtudes recomendadas por Paulo no seu dia a dia, sendo uma pessoa paciente, longânima, misericordiosa, bondosa. Isso tudo são virtudes que caracterizam um cristão verdadeiro. Quando você vive dessa forma, olha, a chuva pode cair, o rio transbordar, tudo pode acontecer. A sua casa permanece inabalável. Amém. Isto significa, quando Jesus fala que se torna inabalável, é justamente o que o sábio Salomão estava falando: deveras haverá um bom futuro. E diz mais: não será frustrada a tua esperança. O teu futuro está garantido nas mãos de Deus. Amém. A tua esperança, ela se concretizará. Amém. Porque está sendo esperada em Deus, está sendo edificada sobre a rocha. E Deus é quem vai te conduzir, é Deus é que vai organizar tudo à sua volta para que seja favorável a você, para que as coisas aconteçam. Deus tem prazer em abençoar o seu povo, este é o prazer de Deus. Jesus, quando veio à terra, quando se manifestou como homem, ele veio para quê? Ele veio para pregar o Evangelho, as boas novas, a graça de Deus. Ele veio para fazer o bem. E todos aqueles que partilharam com ele receberam o bem, receberam aquilo que é bom. Então a essência de Deus é sempre nos dar sempre o melhor. Mas para aqueles que honram a sua palavra, para aqueles que são terra férteis, cuja semente, quando cai, ela brota e produz abundantemente. Assim tem que ser a nossa vida. É isso que Deus quer de cada um de nós, meu bem. Amém. E o apóstolo Paulo fala sobre nos alegrarmos na esperança. Nós falamos um pouquinho agora. Se você perdeu esse programa, pode acessar o nosso canal no YouTube, nossa página no Facebook, o nosso site. E hoje nós vamos falar um pouco sobre sermos pacientes na tribulação. Termos paciência, justamente essa longanimidade que o meu esposo acabou de falar. Isso é algo que nós precisamos desenvolver. Não é algo que acontece da noite para o dia, não é algo que acontece em passe de mágica, não. Isso é algo que é desenvolvido. Amém. Ter paciência quando nós estamos passando por uma situação desafiadora. Quando nós estamos vivendo algum tipo de conflito dentro do lar. Olha, o seu lar é o lugar que você deve exercitar ou exercer muita paciência, porque há pessoas que têm muita paciência para com os de fora. É verdade. Mas quando se trata dos seus, quando se trata da sua casa, perdem a paciência por qualquer pavio coisa. Pavio curto, né? São pavio curto, não tem longanimidade, não tem paciência. Então, a paciência, ela precisa ser exercida, desenvolvida começando dentro do seu lar, com as situações que envolvem a sua família, os seus filhos, o seu cônjuge, os seus familiares em geral, né? Porque também não adianta só ter paciência com os filhos e com o marido, ou com a esposa e os filhos, e quando se trata da sogra, acaba a paciência. Não é? Ou quando se trata de um outro familiar, a paciência vai embora. Não. Em todos os conflitos, a nossa postura como cristãos deve ser de termos paciência. Até porque quem tem paciência consegue ter muito mais aptidão para sair dos conflitos, né, para encontrar a solução, consegue buscar em Deus e receber de Deus a orientação para resolver o conflito do que o impaciente. O impaciente acaba tomando decisões, às vezes, desastrosas. Decisões que vão repercutir para o resto da vida. É verdade. Não é? Quantas pessoas, por impaciência, às vezes, num conflito no casamento,
abrem mão do casamento, tomam decisão né? precipitada, depois se arrependem e pensam, por que eu não tive mais paciência com a minha mulher, com o meu marido? É verdade. Por que eu não soube esperar? Né? Quantas pessoas têm arrependimento por não terem tido paciência? É verdade, né? pessoas que tomam decisões precipitadas, como você falou. Às vezes numa situação financeira difícil, né? Exato, como você falou, pessoas que vivem, né, um drama nesta área financeira e não sabem administrar, não sabem buscar em Deus o caminho certo para resolver os seus problemas. Né? Às vezes tem paciência não para tem passar paciência, não tem aquela longanimidade de saber que aquilo é passageiro. Né? Buscar os caminhos certos, buscar, né, as atitudes corretas para tentar amenizar este sofrimento, esta situação. Então, meu bem, eu creio que o segredo, né, é claro que isto tudo faz parte de uma virtude que o Espírito Santo manifesta na vida dos eleitos, dos cristãos, mas o segredo para nós conseguirmos administrar e sair de certas situações é a longanimidade, é esta paciência, é ter a calma e buscar em Deus a resposta. E paciência para saber esperar, não é? Também, quando nós pensamos em alguns exemplos bíblicos, e olha que interessante o que o apóstolo Paulo fala aqui em Romanos 15, no versículo 4 em diante, ele diz, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ou seja, quando nós lemos a respeito da vida dos patriarcas, né, dos homens, grandes homens de Deus da Bíblia, e quando nós vemos o quanto eles perseveraram, o quanto eles tiveram paciência para esperar até que a vontade de Deus se cumprisse, isso deve servir de exemplo para nós e de consolo para as nossas vidas. E Deus é perfeito. Eu costumo até comentar, e fiz até esse comentário um dia desses com a minha esposa, dizendo que nós somos tão preciosos, né? Somos obras-primas de Deus. Né? Quando Deus nos criou, Ele não criou um ser qualquer, Ele criou alguém à imagem e à semelhança dEle. Amém. Alguém que era especial. Assim Deus fez com você, comigo, com todos nós. E para que esse ser especial fosse completo, nada nesse mundo que é simples poderia nos completar. Não é uma casa que nos fará completo, não é um carro que nos fará completo, não é nada abstrato, Perecível. abstrato no sentido humano, que nos fará completo, e nem material, mas simplesmente o Espírito Santo de Deus. Só Cristo nos completa. Mas foi assim que Deus quis. Então, quando você coloca em Deus a sua esperança, quando você espera com paciência no Senhor, quando você sabe que é dele e por meio dele que são todas as coisas, você passa a viver em paz. Você passa a viver tranquilo. Você passa a viver seguro, porque o Espírito Santo de Deus te completa. Então, amados do Senhor, eleitas de Deus, que você possa, nesse momento, descansar o seu coração, gerar paz à sua alma nesta certeza, a certeza de que a sua esperança está naquele que tem total provisão para manifestar tudo aquilo que você deseja, para manifestar no seu coração e na sua vida a paz, a alegria de saber que tudo aquilo que nós precisamos vem das mãos de Deus. Amém. Isso gera paz. Amém. Eu quero que você encontre paz nesse momento. Eu sei que
Talvez você esteja vivendo um drama muito grande, mas comece a refletir isto. Comece a refletir nesse Deus soberano e todo-poderoso. Ele tem aquilo que você necessita. Ele tem. Amém. Glória Amém? a Deus. Olha, a palavra do Senhor diz que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas o livra. Amém? Glórias Tenha a Deus. paciência na tribulação, porque você sairá vitorioso. Amém. Em nome de Jesus. Quero agradecer ao meu pai, ao apóstolo Miguel Ângelo e à bispa Rosana, por mais esta oportunidade de estarmos aqui no programa Família Bendita e agradecer a Deus pela sua vida. Tenho a certeza de que esta palavra vai produzir muitos frutos a partir de hoje. Amém? Até o próximo programa. Tenha um restante de semana muito abençoado em nome de Jesus. Graça e paz. Graça e paz. Você é um bem-aventurado. Amém. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, às 9h18, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, às 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive. Rua Maricá, 320, Campinho, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga a sua família. Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã.